Bom dia, pessoal. Vamos falar a verdade aqui? Pois bem, pessoal, vamos lá. Ontem, ou nesses últimos dias, o Eduardo soltou umas verdades que na qual é bom vocês ouvirem. Até porque eu vou ter que. Primeiro eu quero que vocês escutem nosso querido do filho do capitão nosso primeiro 01 a falar isso daqui pra vocês entenderem o que eu vou dizer daqui a pouquinho, tá bom? Só um minutinho. Olha lá. Olha só que bacana quando ele rasga aqui as verdades. Queria entender como é que é possível, ou seria possível, ou vai ser viável evitar a fragmentação da direita neste ano. Olha, isso daí é um sinônimo de pluralidade de ideias, né, de liberdade. Se nós olharmos para a esquerda ela não é unida. Vou dar um exemplo só, porque às vezes as pessoas têm essa má impressão, não má impressão, né, essa ideia, que eu acredito errado, de que a esquerda é muito unida. A gente viu semana passada, né, os Estados Unidos comprando a mineradora Serra Verde, né, então, como é subsolo brasileiro, como é privativa da União, o governo Lula permitindo essa venda aos americanos, o que eu acho até positivo, né, e quem entrou com uma ação contra essa ação do governo federal? O PSOL, que também é um partido de esquerda. Então, essa fragmentação, eu vejo ela como natural. Não posso aqui ser, né, tão arrogante a ponto de imaginar que não só vai haver uma direita, Bolsonaro é dono da direita. Não, não é isso. Mas existem, né, várias formas de pensamento. O que está acontecendo no debate muito grande é que pessoas que se elegeram, né, na esteira do nome Bolsonaro, do nome do Jair Bolsonaro, e que estão dentro do Partido Liberal, não estão apoiando os candidatos do Partido Liberal, notoriamente, né, o candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Então isso está gerando muito debate. E a população tem que ser livre para falar o que ela quiser. E se alguém estiver insatisfeito, né, achar que é eleito sob a esteira com apoio do presidente Jair Bolsonaro, mas que deva fazer outra coisa diferente das orientações dele, tem que procurar outro partido, até por uma questão de coerência. Mas isso é muito complicado, por quê? Porque se esses políticos tomarem por esse caminho, eles vão ter uma eleição muito difícil. Porque o recall, o feedback que se tem, é que as pessoas que tentaram fazer isso são pessoas da equipe de Joyce Rossmann, Alexandre Frota, que já receberam um selo de traíra dos eleitores bolsonaristas. Então esse debate acontece muito fortemente e as pessoas cada vez mais atentas nesse perfil, que é também chamado de caroneiro. Então é natural esse debate. Eu não estou acusando ninguém aqui de ser traíra ou de ser caroneiro, isso daí é da opinião de cada um forma a sua opinião, mas podem ter certeza, quando um debate, né, desses vem a público, é porque já se tentou nos bastidores, várias vezes, tentou-se saná-lo. Né? Eu mesmo já conversei com vários atores, com várias pessoas para apoiar o Flávio Bolsonaro, e como última instância, né, isso acaba ficando muito claro ao eleitor. As pessoas que estão no PL e que não apoiarem Flávio Bolsonaro, essas serão as pessoas principais prejudicadas. Né, porque você quebra com a coerência. Se você não respeita o líder, né, a pessoa que, teoricamente, é responsável pela sua eleição, ora bolas, que tipo de ser humano você é? As pessoas torcem o nariz não só finalizando, as pessoas torcem o nariz não só por casos de corrupção, né, crimes do colarinho branco, mas também por conta dessa conduta infiel partidária. Tá aí as palavras do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei se vocês conseguiram entender direito. Não sou eu falando, é o nosso capitão. É o filho do nosso capitão falando. Qual é o ponto real aqui? Primeiro, duas coisas que a gente precisa entender. A esquerda nunca foi unida. A única diferença entre a direita e a esquerda, quando se trata desse assunto, ai, precisamos unir a direita! Quando vem com esse discurso pífio, vira discurso pífio. Quando a esquerda fala, ai, precisamos nos unir pela democracia! A única diferença de um para outro poder calar a boca das pessoas é que um é movido pelo ódio. A esquerda, ela tem uma mentalidade de odiar as pessoas, odiar tudo, incluindo a si mesmas. É deles ser assim. Por isso que na qual, quando eles brigam entre si, e isso é um fato, o PSOL já tentou prejudicar o PT várias vezes, não é? Uma ou outra vez já teve ocasiões que aconteceu isso. Por quê? Protagonismo. No PL, na direita, a gente tem, diferente de um partido, a gente tem pessoas tentando prejudicar o bolsonarismo. E aí que tá a grande diferença. Porque o povo da esquerda engole, deixa pra lá, trata isso como uma piada. Agora, o povo da direita, não. E é o que o Eduardo tá falando. O ponto aqui é que a direita, ela não tolera o errado. Não tolera a traição, a maldade. Não tolera a infidelidade. E esse pessoal, Nicolas, Gaia, Michele, Constantino, pessoal do Novo, pessoal do MBL, pessoal da... essa direita limpinha, Deltan, Moro, todo mundo que que Bolsonaro chama de intergaláctico, que a gente chama de intergaláctico, desses cachorros traíra, são pessoas que na qual cresceram com o nome Bolsonaro. Vieram do nada no meio por causa desse nome. Então, usam esse nome para poder torar crescer.
Vocês querem o quê? Vocês querem o quê em tentar calar a boca das pessoas? Ai, você tá querendo criticar o Nicolas, mas você é um sem vergonha. Meu filho, o TSU acabou de tirar o nome do Nicolas sobre a questão do Vocaro. Me diz aí, se ele fosse mesmo uma ameaça, se ele fosse mesmo uma pessoa na qual o sistema considerasse um problema, você acha que eles não iam aproveitar essa oportunidade para poder eliminar ele? Pensa direitinho no que você tá pensando, tá? Pensa bem. O próprio Nicolas saiu ileso daquela situação do Vocaro, que é uma acusação séria. Se envolver com um corrupto. Ele tem contato com um corrupto. E aí? Era uma carta na manga poder ferrar com esse cara. Se ele fosse mesmo uma ameaça, se ele fosse mesmo uma pessoa que estivesse prejudicando a esquerda. Ou prejudicando o sistema. E o sistema vê o Nicolas como um aliado. Isso é só mais uma prova cabal sobre isso. Porque, na boa, qualquer um que é aliado de Bolsonaro é inimigo do sistema, é inimigo da esquerda. Como o sistema não vê Nicolas como uma ameaça, como um inimigo, deixa ele passar batido. Por quê? Nicolas está fazendo exatamente o papel de destruir a direita. Agora mesmo está incentivando o pessoal a ir contra o Carlos. Usando o Amin. O Amin usando o Constantino. Mas a verdade é que as pessoas não são trouxa. Ninguém nasceu ontem. E eu volto a repetir. Vocês querem continuar enganando as pessoas até quando? Vocês acham mesmo que a gente é tão burro assim? Vocês acham mesmo que as pessoas são tão ingênuas a ponto de não ver o que está acontecendo? Hoje as pessoas são politizadas. Só quem fica do lado do Nicolas é porque não é politizado ou escolheu não ser. Escolheu fechar os olhos por uma ilusão. Quando ficam falando, temos que unir a direita, não podemos brigar entre si. Você está censurando uma atitude errada. Você está passando a mão na cabeça do errado. Isso é imperdoável. Desculpa, mas é uma atitude de covarde. É uma atitude de uma pessoa burra, canalha, cretina. Hoje a gente precisa sim reagir. Hoje a gente não pode mais tolerar novas Jorges, novos Frotas, novos traíras. Não importa, até mesmo a própria Michelle tá pisando na pitanga, tem que ser tratada como inimiga e ponto. Não tem desculpa. Tá atrapalhando o Flávio, os meninos? Não tem desculpa. Quando ela implorou, ela veio a público. Não, ela veio a público não. Ela fez, durante uma visita que teve com o Flávio, ela teve que implorar pro Flávio falar, Flávio, limpa minha barra aqui com o povo, porque tá ficando sustentável lidar com isso. O Flávio, como um bom enteado que é, como um bom filho que é, por respeito ao pai, olha a diferença. Preferiu 1000 vezes acatar a vontade da madrasta, em vez de piorar a situação para ela. Ele podia muito bem ter vindo a público e falar, a minha madrasta tentou inventar um monte de asneira pra mim, tentou me ameaçar, não sei o que. Podia ter inventado um monte de coisa. Mas isso ia mostrar o quê? Um mau caratismo da parte do Flávio. O Flávio não precisa sujar suas mãos. Não precisa. Ela mesmo se suja. Ela mesmo tá se lambuzando de besteira. Por fazer besteira, por falar coisa que não é pra falar, por agir como tem que agido. Ela mesmo tá se queimando. A mesma coisa vale pro Nicolas, pro Gaia, pro Constantino. Todo mundo tá notando. Então não adianta tentarem forçar gritar que precisamos nos unir à direita. Não, você está indo contra mim, você é canalha. Ai, não sei o quê. Tentar vir com esse papo de criança retardada. Para tentar justificar as suas atitudes covardes e mesquinhas. Você acha mesmo que as pessoas vão ficar caladas? E a resposta é um não. E agora que o Eduardo detonou esse discurso de não podemos criticar aliados, acabou com essa palhaçada. Acabou, gente. Não tem mais desculpa. Ou a gente faz as coisas pelo certo, ou vocês se aquietam de vez. Vocês nicolaístas, vocês de pseudo-esquerda.
tomam vergonha na cara e começam a se alinhar de verdade com o Flávio, ou esquece o direito de se candidatar. Na verdade, esquecem o direito de se candidatar. Se eu fosse vocês, já pulava fora do barco agora. Porque as pessoas não esquecem. Eu mesmo não vou esquecer. Eu vou continuar assim, enchendo o saco. Vou continuar assim. Toda hora que vocês aprontarem, eu vou sim jogar o pau chutar o pau na barraca e foda-se. É que nem aquela... pelo que eu vi recentemente, vi ontem, daquele traveco nojento, aquele transnojento que arruma confusão com Deus no mundo, foi querer arrumar confusão com a Jojo Todinho. E a Jojo Todinho é de direita. Advogada. Eu nem sabia que ela era dos nossos. Nada, nem prestei muita atenção sobre ela. O cara que é um... que eu fui ver de jeito de entender a situação, basicamente é um... é um influenciador que começou a caçar pessoas aleatoriamente, para poder, pessoas com algum nome, para poder atacar na surdina, de maneira covarde. Só que quando a Jojo, uma pessoa que na qual não tolera injustiça, não tolera o errado, resolveu reagir, resolveu, quer saber? Vem me bater. Vem me bater. Pra você ver só o que acontece, eu acabo com você. Em todos os sentidos, eu acabo com você. Aí vem o Traveco. Fala, desafio aceito, vou te pegar. O que eu sei é... dá pra enquadrar ali Maria da Penha, de acordo com a Jojo Todinho. Dá pra enquadrar numa legítima defesa. Porque ela vai espancar esse idiota. Já que é uma lutadora de boxe. E ainda convocou uma briga lá no Bongo. No Rio. O que eu sei, gente... num duelo, eu nunca vi isso no Brasil. Sem ser naquelas brincadeiras do MMA. Até aí, é contra piada. Que muita gente famosa foi lá e fez piada contra lutadores. Mas é a primeira vez que eu vejo um duelo entre duas pessoas serem marcadas dessa forma. Então eu não sei que consequências reais vai ter por causa disso. Porque, né? Perante a lei, aquele que deve descer o soco primeiro é o errado. Quem desceu o soco primeiro é o errado. Mas no momento que revidou, perante a nossa lei atual, que é uma piada, tá errado também. Infelizmente são coisas que a gente tem que... eu tô colocando isso aí como um exemplo bobo, porque isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a fazer. Não pode simplesmente ignorar o errado. E a Jojo Todinho tá mostrando um exemplo. Se alguém tá fazendo errado, a gente tem que sim reagir de alguma maneira. Seja de maneira idiota ou não. E uma coisa certa, o que o Eduardo falou é liberdade de expressão, é a liberdade do povo de pensamento. Se os nicolaístas não estão gostando disso, então saiam da política. Abandonem o cargo e saiam da política. Porque política exige esse tipo de postura por parte do povo. Quem é politizado exige sim a atitude de fazer o certo. Vocês que cresceram com o nome Bolsonaro, vocês não têm moral nem direito de criticar o povo, ou de ameaçar o povo, ou tentar prejudicar o povo de alguma maneira, como vocês têm feito, sem consequência. Vocês querem calar a boca das pessoas, querem tentar criar lei de censura, vocês vão ser tratados como traidores, vocês vão ser tratados como traíras, como vagabundos, como canalhas, como cretinos. Vão ser tratados da maneira que vocês merecem ser tratados. E ponto, não tem conversa. O nome de vocês já está marcado, queimado para sempre. E não importa. É a mesma coisa que aconteceu com a Joyce e com o Frota, vai acontecer com vocês agora. Então, arque com as consequências como bom adulto tem que arcar. E se vocês não aguentam, eu volto a repetir. Vão embora da política. Se eu fosse vocês, já arrumava essas coisas e ia embora do Brasil. Porque de vagabundo a gente não precisa. Já não basta os chineses terem tomado a Bahia. Tomaram a Bahia na cara de pau. Já não basta a invasão de islâmicos que está para acontecer aqui. E não são poucos, são vários. Já não basta nigerianos vindo aqui e... nigeriano, venezuelano, cubano,
egípcio. É tudo estrangeiro de fora, que na qual tá vindo pra cá e fazendo o quê? Nada. Não tá vindo aqui pra trabalhar direito. Tá vindo pra sugar do povo. Sugar do Brasil. O próprio povo brasileiro é obrigado a sustentar essas pessoas. Sabia? A gente é obrigado a sustentar através dos nossos impostos. Por quê? Um acordo que teve entre a Europa e o Brasil, quando recebe um estrangeiro, quando recebe alguém de fora, o governo ajuda, é obrigado a ajudar. Senão não tem apoio lá fora. Só que isso aí é uma injustiça tão grande com o nosso povo, é uma injustiça tão errada, é uma atitude tão errada e mesquinha, porque não tá uma coisa você ajudar, é você dar a mão, outra é você dar o pé, dar o braço. É o que tá acontecendo. O Brasil tá dando o braço para estrangeiros estão tomando nosso espaço, tomando nossos empregos, ferrando com a vida de muitas pessoas. Lá na Bahia mesmo, sabia que a cidade que foi saqueada pelos chineses, praticamente todos os baianos estão saindo de lá, porque não tem emprego, estão preferindo vir para cá, o que é um problema maior ainda. Tanto é que, se vocês forem notar, eu vou contar um detalhezinho que muita gente não percebe, mas tem essa influência. De 2024 para cá, muito nordestino veio lá do Nordeste, da região do Maranhão, Bahia, estados que são dominados pelo PT, pela esquerda. E a esquerda também já teve essa linha de raciocínio. Tanto é que eu já vi até um comentário de uma esquerdista falando: se acontecer uma divisão no Brasil, eu fico aqui e vou detonando por dentro. Tá aí o método que a esquerda é capaz de fazer. Eles pegam, detonam por dentro o país, invadindo o lugar. É o que está acontecendo em menor escala. Eles estão vindo do Nordeste, e os esquerdistas de lá estão vindo para cá, amando do PT, amando pro Sudeste, amando pro Sul, onde tem, principalmente Santa Catarina e outros estados que tem forte influência bolsonarista. Por isso que está tendo essa situação tão chata com o Espírito Amin e Carlos Bolsonaro. Fora também que Espírito Amin é de esquerda. É um cara pró-Lula. Não é de hoje. Eu acho que todo mundo já devia saber dessa história. E vem o Constantino, vem o Nicolas, vem a Michele, vem uma porrada de gente falando que se diz aliado, apoiando o Amin e não Carlos. E aí? O povo de Santa Catarina não é burro. Ana Campanholo, o povo de Santa Catarina não é burro. Volto a dizer, as pessoas não são burras. Não subestime a inteligência emocional, não subestime a capacidade cognitiva de uma pessoa. A menos que essa pessoa esteja absurdamente cativada por esses idiotas, por esses canalhas. O que agora está diminuindo, graças a bom Deus. E eu volto a insistir. Quem se diz que não pode criticar aliado, quem diz que não podemos descer o sarrafo em quem está cometendo errado, é inimigo. É esquerda. Não tem conversa. Eu vejo dessa forma. E eu aconselho cada um que tá vendo uma pessoa se usar o nome de Bolsonaro em vão, que tá usando o nome de Bolsonaro para ganhar voto, para ganhar a vantagem, tascar a paulada bem dada. Não tem mais conversa. O homem tá preso. Os filhos estão tendo que lidar com tudo sozinho. Os meninos estão tendo que lidar tudo sozinhos. O Estado tá fazendo de tudo para poder pegar o Bolsonaro de refém de volta. E a gente tá sendo obrigado a ver um episódio atrás do outro. Do próprio sistema, limpando a barra dos canalhas. Chegamos no ponto na qual não adianta mais ignorar. Simples assim. Simples assim, gente. Simples.